a verdade. Vamos à palavra de hoje? Vamos lá, Efésios capítulo 2. Agora nós vamos ler do verso 11 a 22. Estamos naquela série de meditação na carta de Paulo aos Efésios. E isso que nós vamos ler e falar hoje é uma coisa que passa assim despercebido, parece que não tem muita importância. Mas tem tudo a ver, é uma parte, é uma peça do quebra-cabeça que é o Evangelho, que vai se encontrar com outras peças formando uma visão clara daquilo que é Evangelho da graça de Deus. Então, antes de ler, deixa eu só dar essa dissertação. O Evangelho da graça de Deus é como um quebra-cabeça, ele tem montadinho, ele tem uma visão de conhecimento do Evangelho. Uma visão geral. Esse é o nosso objetivo, é que você tenha uma visão, uma compreensão geral do que é Evangelho da graça de Deus. Então, cada pregação, cada ensino de cada carta é uma parte do quebra-cabeça, é uma peça que você vai encontrando uma coisa na outra. Todas elas são importantes. Às vezes vem mensagens do Evangelho que são mais empolgantes. Tem outra que parece que não tem muito valor, mas quando encaixa, tem o seu grande valor. Então é um trabalho que você vai encontrando as peças nas cartas de Paulo, vai emendando uma coisa com outra, vai aprendendo, até que vai chegar um momento dentro de você, que você vai ter uma visão no conhecimento do que é Evangelho da graça de Deus. Você amadureceu. Você tem uma compreensão clara, uma inteligência, uma sabedoria do que é Evangelho. E quando você amadurece nisso, você se torna, acontece em você aquela vida, aquilo que diz lá em Efésios 6, que nós vamos estudar. O escudo da fé, criado no teu entendimento, um escudo que produz fé, através do qual você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno, ou seja, esse conhecimento dentro de você se torna um escudo. Tudo que é enganação, pregação falsa, vai bater e vai cair, não vai penetrar em você, porque no teu conhecimento você amadureceu e você tem o escudo, uma verdadeira fé. Está bem claro isso? Então é um trabalho de anos para você aprender o Evangelho da graça de Deus, cada carta de Paulo, porque se eu não aprender as cartas de Paulo, eu não sei o que é Evangelho da graça de Deus. Se eu ficar só na mulher do fluxo de sangue, no cego Bartimeu, essa casta não se espelhe senão por jejum e oração, né? Olha o milagre dos leprosos, se eu ficar só nisso, você nunca vai entender Evangelho, porque essas pessoas que foram curadas, elas nem conheciam o Evangelho. A mulher de fluxo de sangue conheceu o Evangelho da graça? Claro que não. Ela creu no Jesus Cristo visível aos olhos dela, que tinha a fama de curandeiro, que curava. Ela acreditou, foi lá, recebeu a cura, mas Jesus não havia morrido. A nova aliança não está em vigor. O Evangelho da graça é uma coisa que não foi revelada ainda. Jesus está cumprindo a lei, fazendo milagre para atrair as pessoas à pregação, para levá-las ao futuro na nova aliança. Então, a pregação da mulher do fluxo de sangue vai atrair um monte de gente que quer ser curada, mas aquela mulher não teve nenhum entendimento da cruz e nem do que aconteceu depois da cruz. Não é o Evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Então vamos de novo fazer a leitura. Hoje é a leitura dobrada. Não, nós nem fizemos, né? Nem fizemos. Verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne. Quem são os gentios? São todas as pessoas que não são judeus, todos os povos que não são judeus. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamado a lá de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne. O que era a incircuncisão? Quem não era circuncidado não tinha marca na sua carne da lei. Circuncisão era a marca da lei. Todo homem, no 8º dia de vida, era levado no templo, e o sacerdote fazia uma operação no órgão genital masculino dele, como se fosse uma fimose, cortava aquela pele. Então todo homem nascido em Israel era circuncidado, tinha uma marca na carne de que ele era obrigado a guardar toda a lei.
que ele era povo de Deus e quem não era circuncidado não fazia parte do povo de Deus. Entendeu a circuncisão? Está claro isso na sua mente? Então ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles judeus que se intitulavam, circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que Paulo está dizendo? Lendo e explicando um pouquinho. Que todo aquele povo que não era judeu da velha aliança, eles estavam em trevas, eles não conheciam a aliança de Deus, eles não conheciam a Deus, eles viviam lá com os seus deuses numa grande escuridão, eles não tinham parte da aliança com Deus, eles não faziam parte do povo de Israel. Era um povo que os judeus tinham como um povo inferior, um povo ruim, um povo inferior, que não fazia parte, não tinha comunhão com Deus. E os judeus chamavam eles de incircuncisos, ou seja, aqueles que não fazem parte da aliança com Deus. Eles diziam: nós somos o povo especial, nós judeus, os demais são cachorrinhos, são um povo inferior porque eles não se circuncidaram e não têm parte com Deus. Está claro isso na sua mente? Continua a leitura. E esse povo gentil estava sem Deus no mundo, sem esperança, sem conhecimento de Deus. Continuando. Mas agora, verso 13. Em Cristo, vós que estáveis longe, todo esse povo que estava longe, porque a velha aliança só cuidava do povo de Israel, era Israel o povo de Deus e Deus. Os demais estavam longe, não faziam parte da velha aliança. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue da cruz. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, dos judeus e dos gentios, fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos famílias de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que Paulo tem em mente aqui? O que ele está explicando? O povo de Deus não eram todos os povos da terra na velha aliança. Presta atenção nisso, para pegar direitinho. Deus fez aliança com Abraão, depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó. Jacó teve os 12 filhos, e os 12 filhos, cada um do nome deles, se tornaram as 12 tribos, formando o povo de Israel, lá no Egito, quando eram escravos. Aí se formou a nação do povo de Israel. Aí Deus levanta Moisés, através de Moisés traz a lei, liberta o povo do Egito e dá a lei para aquele povo observar, circuncidar, e esse povo seria o povo de Deus. E os demais povos da terra, que eram inimigos de Israel, eram inimigos, não tinham conserto, não tinham parte com Deus, era um povo que vivia nas trevas, não conhecia a lei, não fazia parte do povo de Israel e era considerado pelo povo de Israel como um povo inferior e inimigo. Está bem claro isso? Agora, ninguém do povo de Israel tinha em mente que um dia aconteceria uma mudança, que um dia a lei dada a eles acabaria, que um dia a exclusividade deles teria um fim, e Deus enxertaria, Deus traria todos os povos da terra para ter uma aliança com Deus através de uma nova aliança que Deus faria através de Jesus Cristo.
Então ninguém do Velho Testamento tinha em mente que um dia aquela própria lei trazida por Moisés acabaria. Que aquela exclusividade, porque o Velho Testamento é assim, Deus e o povo de Israel. Quem era amigo do povo de Israel era amigo de Deus. Quem era inimigo de Israel era inimigo de Deus. Então Deus mandava invadir as cidades, matar, não mandava matar todo mundo. Mandava matar até crianças, animais. O Deus debaixo da lei era terrível. Porque o povo dele era o povo exclusivo. Os demais não tinham comunhão com Deus, não faziam parte da aliança. Mas chegaria um tempo que Deus poria um fim na própria lei, na própria aliança que ele estabeleceu com os judeus. Os judeus perderiam a exclusividade, só eles são povo de Deus. E Deus abriria, através da nova aliança, um chamado para todos os povos. E Deus uniria todos os povos e mais os judeus que acreditassem num único povo. Eles nasceriam de novo e seriam um novo homem. Perderiam aquela exclusividade, só o povo de Israel. Agora Deus ampliaria através de Cristo um chamado para todas as raças, de todos os continentes da terra, uniria judeus e eles, terminaria com a nova aliança, terminaria com a velha aliança, estabelecia uma nova aliança, onde todos os povos da terra teriam acesso a Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Mas os judeus não entendiam isso. Agora, para que isso se cumprisse, vamos trabalhar no mesmo pensamento, era necessário o quê? Que Deus pusesse um fim naquela aliança que dava exclusividade com o povo de Israel. Que Deus cancelasse aquela primeira aliança. Que Deus pusesse um fim em todos aqueles mandamentos, todas aquelas coisas que Deus ordenou para o povo de Israel. Enquanto aquilo não tivesse um fim, não tinha condições de estabelecer uma nova aliança, um novo testamento. Então Deus, que deu a lei, que tratou o povo de Israel com exclusividade, ele mesmo vem, através de Cristo, cumprir tudo aquilo que ele estabeleceu e pôr um fim na velha aliança, para que através de Cristo ele abrisse a porta para todos os povos e todos pudessem entrar e fazer parte do povo de Deus. Os judeus não seriam exclusivos, acabou a exclusividade deles, eles não acreditaram, foram um povo rebelde no Velho Testamento inteiro, desobedecendo a Deus, se entregando à idolatria. Agora Deus poria um fim em tudo aquilo, abriria uma outra porta através do Evangelho da Nova Aliança para chamar todos os povos a crerem e se unirem aos judeus e fazerem dos dois um só povo, que é a igreja. Mas para que isso fosse necessário, era necessário, para que isso se acontecesse, se materializasse, era necessário acabar com a velha aliança. Então vamos trabalhar. Você está em Efésios, olha lá. Vamos ler o verso 13 e o 15. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 13. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então vamos começar com o 15. O que é abolir? Sabe o que é abolir? Se você for lá no dicionário, vai te dar essa resposta. Abolir é anular, extinguir. Anular e extinguir. Então quando Cristo vem, ele vai para a cruz, você tem que entender que Cristo, ele cumpriu a velha aliança. Cumpriu ou não cumpriu? Ele cumpriu o Velho Testamento. Ele cumpriu a velha aliança. Vamos abrir lá em Lucas, vamos lá rapidinho, deixa o dedo aí em Efésios. E vamos lá para Lucas, lá no finalzinho. Lá no capítulo número 24, é o último capítulo de Lucas, para você ver e ligando as coisas direitinho. Então, Lucas 24, verso 44, em diante. Abra aí a Bíblia, eu quero que você leia e memorize onde está isso. Então, Lucas, capítulo 24, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse:
São essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, antes dele ir para a cruz. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Olha lá, presta atenção. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então o que Jesus está dizendo? E era importante se cumprir tudo que dele estava escrito. E aonde? Ele fala na lei de Moisés. Então tudo que a lei dizia a respeito dos sacrifícios, do sangue derramado, do cordeiro que era sacrificado, do pagamento dos pecados, tudo aquilo que se praticava de acordo com a lei, Cristo cumpriu. Tudo aquilo que os salmos, tem salmos proféticos que falavam a respeito de Jesus, Cristo cumpriu, aquilo se cumpriu. E os profetas, profetas maiores e menores, todos os profetas, depois dos salmos, vem aquele monte de profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são todos os profetas. Tudo que eles falaram a respeito de Cristo, uns com mais conhecimento, outros com quase nada de conhecimento, se cumpriu. Então, quando Cristo vem, ele cumpre tudo a respeito do que era a lei. Tudo que os salmos profetizaram a respeito dele, ele cumpriu. Tudo que os profetas profetizaram a respeito dele, ele cumpriu. Está bem claro, você entende isso? O que é cumprir? Você tinha uma dívida de R$1.000, vai no banco, cumpre o pagamento, quitou, essa dívida não existe mais, porque foi pago, ela foi paga. Então, quando Cristo na cruz está ali, ele cumpre tudo sobre a lei. Tudo sobre os salmos e tudo sobre os profetas. Uma coisa que é cumprida, deixou de existir, você pagou a dívida, cumpriu o pagamento, ela não existe mais, acabou. Você tem que ter clareza. Então, eu vou falar a mesma coisa, então, ter uma mentalidade de ensino e de pregação só do Velho Testamento, eu estou levando as pessoas a uma mentalidade que não tem nada a ver com o Evangelho da Graça de Deus. O conhecimento da velha aliança é totalmente diferente daquilo que é explícito e ensinado nas cartas do Paulo. Por isso que quem tem a mente só de pregação do Velho Testamento não enxerga a nova aliança. Se ele ouvir isso que eu estou dizendo, é uma coisa sem graça, sem sal. Ele quer aqueles textos do Velho Testamento onde alguém venceu alguma coisa, teve vitória e deu a volta por cima e venceu. Ele quer aquilo, porque é isso que é evangelho na cabeça dele. Então, quando Cristo cumpre tudo aquilo, você tem que ter essa convicção. Cristo cumpriu a lei, cumpriu a lei. Ele cumpriu a velha aliança, cumpriu. Nenhum de nós tínhamos condições. Ele cumpriu e uma coisa que foi cumprida se extinguiu. Acabou. Não existe mais. Está bem claro isso na sua mente? Então nós estamos no verso 13. Vamos lá. O verso 13, não, volta lá. Efésios 2, 13. Não tem problema que a gente volta devagar. E ele diz, 13 não, o 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Agora volta lá, Romanos capítulo de número 10. Romanos capítulo de número 10. Você já tem o coração com esse entendimento bem firmado, mas é para aqueles que vão ouvir a palavra e não têm essa clareza. Romanos 10, verso 4. Se tem um verso que você tem que memorizar, é este aqui, Romanos 10, 4. Vamos ler desde o 1, porque Paulo está falando a respeito dos judeus, dos irmãos dele na carne, né? Então, Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles os judeus que estavam rejeitando Jesus, são para que sejam salvos. Então eles não eram salvos guardando a lei, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém, olha aqui, não com entendimento. Não adianta eu estar num lugar que só prega Velho Testamento, fazendo jejum, fazendo um montão de coisa, cobrando Deus, pagando o preço. Eu sou zeloso de uma religião sem entendimento. O que adianta? Estou lá vivendo sem entendimento. Lá vou ler de novo 2.
porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha lá, o que isso cria? Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeita à lei, à justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a que vem da cruz para mim, o que Cristo fez por mim. O que é a justiça própria? É o que eu faço, é o preço que eu tenho que pagar, o que eu posso produzir, é o esforço que eu tenho para manter a minha salvação. Então o que aconteceu com os judeus? Eles eram religiosos e esforçados, só que eles rejeitaram o que veio da cruz e puseram no lugar a justiça própria deles. E rejeitaram aquilo que vem de Deus. Esse é o quadro. Quando você está num lugar, só prega esse evangelho que tem que pagar preço, que tem que lutar por isso e pagar por aquilo, tem um custo, e é isso e aquilo. Você está desprezando a justiça da cruz e pondo no lugar da justiça de Deus a sua própria justiça. E tentando se achegar a Deus por justiça própria, rejeitando a justiça que vem da cruz, que nos é dado gratuitamente. Então, quando eu estou debaixo de lei, tudo tem um preço, um custo, uma vigília, um jejum, uma guerra, eu tenho que conquistar, é uma luta. Eu estou estabelecendo uma justiça própria, eu estou rejeitando a justiça da cruz, que é verdadeira. Estou tentando chegar diante de Deus no meu próprio esforço. Não entendo que é a natureza humana caída. Eu acho que posso produzir uma justiça onde Deus olha para mim e vai me elogiar. Muito bom, você fez certinho, você merece. Você pagou o preço. É substituir a justiça de Deus, que é pela graça, e pôr no lugar a minha própria justiça. Aí depois Paulo liquida o assunto da justiça própria. Olha o que ele fala no verso de número 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então repare bem quem está falando isso. Paulo nasceu debaixo da lei, ele era judeu. Desde criança ele foi levado na sinagoga, desde pequeno ele foi aprendendo sobre a lei, sobre Moisés, sobre os profetas, sobre os salmos, sobre os sacrifícios, sobre o templo, sobre os sacerdotes. Toda aquela história do Velho Testamento inteiro, Paulo era a religião dele, ele cria. E ele era guardador de tudo aquilo. E quando começou a se pregar o evangelho a respeito de Cristo, ele achou que aquilo era um meio para destruir a religião dele. E ele se pôs contra isso, como já falamos muito aqui, e era um inimigo da pregação do evangelho, levava presas as pessoas, consentia na morte das pessoas, era extremamente zeloso da religião dele. Então quem está dizendo que o fim da lei é Cristo, não é um qualquer, é um que nasceu lá, que viveu a vida dele até então debaixo da lei, que praticava a lei, que era contra quem quisesse fazer qualquer coisa para anular um mandamento da lei. É ele que está dizendo isso, um cara muito conhecedor da lei, um judeuzão de raiz, não é qualquer um que está dizendo. Então quando ele fala assim, o fim da lei é Cristo, ele está dizendo, olha, meus irmãos judeus, todo aquele Velho Testamento, aquela história do povo de Israel, os sacrifícios do tabernáculo, depois do templo de Salomão, os animais sacrificados, os sacerdotes, aquele sangue, aquela arca da aliança, tudo isso, o fim de tudo isso é Cristo, para a justiça de quem acredita, quem não tem mais justiça própria. Tudo aquilo acabou, o próprio Deus aboliu no corpo, na carne de Cristo pelo sacrifício, tudo aquilo. Alguém diria assim, então vou rasgar a Bíblia e jogar o Velho Testamento fora. Não, meus irmãos. O Velho Testamento faz parte da Bíblia? Claro que faz parte da Bíblia. Mas eu tenho que ter uma mente limpa, um coração humilde e reconhecer que aquilo que se cumpriu e acabou e aquilo que começou. Eu tenho que compreender aquilo que Cristo consumou e acabou e se cumpriu, que não tem mais valor, e aquilo que vem depois da cruz, que atualizou e estabeleceu um novo conhecimento e uma nova aliança. Então eu não vou ler o Velho Testamento. Você quer ler o Velho Testamento, leia. Mas se você conhece a nova aliança, como você vai fazer? Agora que eu conheço a nova aliança, eu vou voltar para o Velho e vou ler com a mente renovada. Aí eu vou ver o quê?
Quando Moisés mandou matar aquele cordeiro lá em Êxodo 20, e pôr o sangue nos umbrais da porta, e ali era a Páscoa, só para os judeus, eles iam sair dali. Quando eu olho com a mente conhecendo o Novo Testamento, eu olho para o Velho e eu falo, aquilo é Páscoa dos judeus, eu não tenho nada a ver com Páscoa. Aquele cordeiro era um tipo de Cristo que viria no futuro e libertaria o povo da escravidão. Aquele sangue é o sangue derramado na cruz. Eu não preciso ficar indo na igreja fazer a campanha do sangue de Jesus, pegar um frasquinho com suco de uva, passar nos umbrais da porta, no carro, para me proteger. Agora, se eu não tenho a visão do Novo Testamento na mente, eu vou olhar para aquilo e achar que eu tenho que ficar pondo óleo na porta, passando suco de uva com sangue de Jesus. Porque eu estou preso num passado, não tenho a visão do que é evangelho. Então você vê hoje uma mentalidade do evangelho, é a Arca da Aliança, é óleo de Israel, é os 318 lá, os 300 de Gideão, é aquela mentalidade do Velho Testamento o tempo todo. Por quê? Eles acham que aquilo ainda está vivo. Eles acham que aquelas promessas que Deus fez para o povo judeu, as promessas do Velho Testamento foram feitas para quem? Ora, se os gentios que somos nós não tínhamos parte com a aliança, não éramos povo de Deus, não guardávamos a lei, não éramos judeus, aquelas promessas todas do Velho Testamento foram feitas para os judeus, não para mim. Tem nada a ver comigo. Eles pegam as promessas feitas para os judeus, traz para dentro da igreja e está dizendo, se você fizer isso vai ser igual ao Velho Testamento. Não tem nada a ver. Então quando Paulo fala que tudo aquilo acabou, que tudo aquilo foi enrolado por Deus como uma roupa velha, posto de lado. Paulo é um judeuzão religioso que sabe o que está falando, que sabe que tudo mudou, que sabe que agora, através de Cristo, Deus está abrindo a porta para os gentios, chamando esse povo estranho que era inimigo de Israel, para fazer parte da salvação, unir este povo aos judeus, os dois juntos vão fazer parte de uma nova aliança. É um novo homem que vai ser criado, vai surgir a igreja. Então a velha aliança acabou. É difícil as pessoas acreditarem nisso, principalmente os mais velhos na fé que pregaram o Velho Testamento há anos. Quando eles ouvem falar isso, eles ficam muito brabos. Como, né? Fica até nervoso. Como? Porque eles não têm essa coisa tão simples. O fim da lei está aqui escrito, acabamos de ler. O fim da lei é Cristo, tudo aquilo acabou. E quando você vê as igrejas de hoje fazendo umas réplicas da Arca da Aliança e tocando chofar, aquele negócio do Velho Testamento, e com aquelas práticas, esses pastores de quepar, essas roupas de judeu, deixando barbinha, esses templos de Salomão, que é maldição, não é bênção. Quando você vê tudo isso, você vê uma igreja judaizada, com a cabeça do Velho Testamento, pagando preço, anulando a cruz de Cristo, voltando para aquilo que acabou na cruz, tentando se achegar a Deus pela velha aliança. Então ninguém se achega a Deus pela velha aliança. Deus acabou, houve um tempo que se achegava a Deus pelos sacrifícios da velha aliança. Mas agora o próprio Deus pôs um fim nisso e abriu um novo caminho. Agora nós não precisamos de nada daquilo, nós nos achegamos a Deus através do sangue de Jesus, um novo caminho. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Quem não teve essa mudança na mente não entende o Evangelho. Estou falando isso para quem é mais maduro. Quem só está atrás de igreja para receber bênção, para ter vitória, para prosperar, para Deus melhorar a vida, para Deus curar, só vai atrás de interesses próprios, ele não tem cabeça para entender isso. Ele não vai entender, nós estamos falando de chinês para eles. Nem eu sei, o chinês é difícil, né? Entende? Se alguém que só está atrás de Deus para resolver problema, campanha para alcançar isso, campanha para prosperar, campanha da família, campanha para o filho, campanha da cura, campanha, e aqueles textos do Velho Testamento sendo lido o tempo todo, entende? Ele não tem, ele vai olhar o que nós estamos falando, que coisa amarga, não serve para mim. Eu quero vitória, alcançar, conquistar. Ele não tem cabeça, deve estar morto espiritualmente, porque não consegue entender o Evangelho da graça de Deus.
Mas quem está entendendo é um prazer, é uma alegria, é uma instrução, é um gozo, é um regozijo. Está bem claro isso na sua mente? Você já está bem dividido nisso dentro de você? Que bom. Então vamos voltar ali. Nós estamos em Romanos, volta lá em Efésios, capítulo de número 2. Verso 15 de novo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Então, abolir significa o quê? Anular, extinguir. Foi anulada, acabou. O que era a lei dos mandamentos? A velha aliança, a lei de Moisés, todas as leis. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenanças, para que dos dois povos, unindo judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Olha o verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo. Agora, não é mais judeus especial, todos nós somos reconciliados, unidos. Deus uniu todos os povos da terra que crê, formando um corpo de Cristo, a igreja. Ninguém é melhor que ninguém na nova aliança. Nenhum povo é superior ao outro na nova aliança. Não tem exclusividade. O judeu não é mais exclusivo na nova aliança. E a gente tem que entender, quando a gente fala de judeus, eles não são cristãos, gente. Israel, que está lá em guerra, ele não é cristão. De vez em quando você vê cristão com bandeira de judeu, qual a razão se aquele povo rejeita Jesus até o dia de hoje, não aceita a nova aliança, não crê em Jesus Cristo e é contra o evangelho? Não tem. Qual o cabimento um cristão com a bandeira de Israel fazendo assim? É sem sentido, é quem não entende nada, porque eles são oposição até os dias de hoje com relação à fé cristã e a Jesus Cristo. Eu estava ouvindo um comentário de um judeu e dizia assim: como que Jesus não era pecador? Se ele tinha carne e osso, ele era pecador. Pecador, a lei condena, todo ele era pecador. Ele não entendia nada que Jesus nasceu da Virgem, ele não herdou essa natureza humana caída, corrompida como a nossa, ele era santo. Ele não entendia isso. E outra, como que Jesus Cristo é Deus? Lá em Israel diz, lá na Velha Aliança diz: há um só Deus, só existe um Deus. Como é que vocês afirmam que Jesus Cristo era Deus? Isso é uma blasfêmia, um judeu falando isso, e rejeitando totalmente o Evangelho, não aceitando o Evangelho. Verso 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por meio dela a inimizade. Inimizade de quem? Judeus e gentios. E vindo ela, evangelizou paz a vós outros, que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, tanto judeu como gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, agora, como que a pessoa tinha acesso a Deus na velha aliança? Sempre ela tinha que apresentar uma oferta. De onde vem essa conversa? Jamais chegarei diante de Deus com as mãos vazias. Velha aliança. Para ela se chegar a Deus, ela tinha que levar uma pombinha, um bichinho para ser sacrificado, para entregar na mão do sacerdote e ter acesso a Deus. Se ela não tivesse uma oferta para fazer, ela não chegaria diante de Deus. E ela não podia fazer isso sozinha. Ela tinha que chegar na mão de um sacerdote, entregar na mão dele, ele faria isso por ela e o benefício viria para ela. Ela tinha cometido pecado o ano todo, aí ela levava lá um cordeirinho, entregava na mão do sacerdote, ela punha a mão dela no cordeirinho, passava todo o mal, o pecado dela para o cordeirinho, chegava lá, cortava o pescoço do cordeirinho, fazia aquele sacrifício pelo pecado dela, o cordeirinho inocente era morto e ela saía perdoada. Esse era o acesso. Eles podiam entrar no Santos dos Santos, na presença de Deus direto, o povo do Velho Testamento? Não, só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava no Santos dos Santos para fazer aquele trabalho sacerdotal. Ninguém tinha acesso a Deus. Como Deus era visto na Velha Aliança? Um cara dentro de um lugar chamado Santos dos Santos, que tinha uma arca, uma vara de Arão, preso, que ninguém tinha acesso. Santo, santo, Deus é fogo, Deus é fogo, porque quem desobedecesse era queimado lá na Velha Aliança. Vocês estão entendendo? Agora, na Nova Aliança, ele une os dois povos, e na Nova Aliança tudo isso foi excluído.
Eu tenho acesso direto a Deus, você tem acesso direto a Deus. Tanto os judeus que acreditam, quanto os gentios que foram unidos por Cristo na cruz, todos nós temos um acesso direto a Deus. Na Nova Aliança não existe lugar especial. Na Velha Aliança, todo judeu tinha que ir uma vez por ano no templo. Se ele não fosse, ele estava devendo. Na Nova Aliança, não tem mais casa de Deus, lugar especial, uma construção especial que Deus mora. Essa visão de que Deus só está num lugar, não existe, é totalmente removida. Na Nova Aliança não tem lugar santo. Tira a sandália dos pés porque o lugar que você está é santo. Toda essa religiosidade judaica, isso não existe na Velha Aliança. Na Nova Aliança. Na Nova Aliança, todos nós agora temos um acesso a Deus. Deus uniu os judeus que creem e os gentios, e ambos juntos agora temos um acesso direto a Deus. Você sabe que você tem acesso direto a Deus? Olha, eu nasci católico. Desde criança eu fui acostumado a ir numa pequenininho, eu ia lá na missa, e tinha aquele momento da missa que você ia tomar a hóstia. E naquele tempo tinha muito mato em São Paulo, durante a semana eu caçava passarinho. Minha mãe falava assim, não mata o passarinho. Naquele tempo se usava estilingue, coitado dos passarinhos, eu era um capeta em forma de criança. Ia lá com o estilingue, fazia um montão de bolinha de barro assim, ó. Fazia umas 100 bolinhas de barro, põe no sol, aquilo secava, pegava estilingue, aquilo era bom para tirar e matava passarinho. Eu lembro que ia lá na missa e tinha a hora do confessionário. Então eu ia lá assim, tinha aquela casinha com um véu, e eu chegava lá e o padre ele falava assim para mim, fala meu filho, bom, eu sou um homem de 67 anos, isso faz pelo menos uns 60, né? Fala meu filho, o que você fez? O que eu falava? Eu briguei com a minha irmã, desobedeci meu pai, matei um monte de passarinho, mais alguma coisa, falei palavrão, mais alguma coisa, não. Então você vai, reza lá 3 Ave Maria e um Padre Nosso, e vai lá, toma a hóstia. Aí eu fazia aquilo, ia lá. Na cabeça, eu não tinha acesso direto a Deus. Precisava passar por um padre, confessar para ele o meu pecado. Aí ele ia fazer alguma coisa por ele, ia me perdoar, bastava rezar aquela reza. Depois eu podia participar da Eucaristia, comer aquela hóstia. Essa é a mentalidade que a maior parte dos evangélicos tem. Eles não entendem que tem acesso direto a Deus. Eles precisam de um pastor, de um líder, de um bispo, alguém que tenha fama, que seja famoso. E ele se entrega para essas pessoas, ele acredita na oração dessas pessoas, não na oração deles. Ele corre atrás desses falsos apóstolos, como se esses falsos apóstolos fossem fazer alguma coisa por eles. Eles não sabem, eles criaram a mentalidade da velha aliança na igreja atual, e vivem correndo atrás. Por isso que esses apóstolos mentirosos da televisão são poderosos, milagreiros, ficaram ricos. As pessoas dão tudo para eles. É uma luta para tocar. Eu conheci um rapaz, filho de pastor, que se matou para tentar pegar uma gravata do apóstolo Chapelão. Se matou para pegar, porque ele queria trabalhar com a gravata para abrir as portas de onde ele trabalhava. Olha que tolice! Por isso que essa gente da televisão fica rica, esse monte de pessoas que não conhecem o evangelho, acreditam que eles são os santos da igreja evangélica agora. Assim como os católicos acreditam naqueles santos, os padroeiros, Santo Anastácio, São Benedito, esse monte de santo. Esses apóstolos são os santos da igreja evangélica. Todo mundo corre atrás, ora por mim, intercede por mim, eu quero uma gotinha do seu suor, unge um lencinho, faz uma coisinha, faz uma oração forte, põe a mão na minha cabeça, faz isso, socorro. Viraram os santos da igreja evangélica, os ídolos deles. Porque eles não sabem que agora Deus derrubou toda a parede da separação, uniu os judeus aos gentios, e na nova aliança todos temos acesso a Deus em espírito. Você não precisa que eu ore por você, foi posto na tua cabeça que a oração do pastor é mais forte. É mentira. A tua oração é ouvida. Quando você fala com Deus, Deus te ouve. Você não precisa nenhum de objeto orado, ungido, consagrado. Isso tudo é uma feitiçaria. É o falso evangelho que foi introduzido na igreja para
tomar o dinheiro das pessoas, porque tudo isso tem um custo. É um meio de manipular a cabeça deles, manter eles dependentes de um líder, de uma igreja, pegando aquela quinquilharia o tempo todo, uma vida toda, e fazer campanha uma vida toda, e tudo tem um custo. Agora, na nova aliança, você é independente. Você tem acesso direto a Deus. Cristo removeu todo aquele sistema religioso do passado e abriu um novo e vivo caminho. Vamos ver isso aí? Abra lá. Hebreus capítulo 10. Vamos ler. Você já aprendeu bastante isso. Hebreus capítulo 10. Verso 19 até o 22. Hebreus 10, 19 a 22. Ela tende intrepidez. Paulo está falando isso para todos os que acreditam. Para entrar nos santos dos santos, naquele lugar que era proibido. Agora eu, como crente da nova aliança, como ele está escrevendo esta carta para judeus, então ele usa uma alegoria, ele usa uma ilustração do templo lá do Velho Testamento. Tendo intrepidez para entrar nos santos dos santos. O que me dá intrepidez? Qualquer um pode entrar nos santos dos santos. Na velha aliança, só uma pessoa era autorizado. Na nova aliança, todos podem. Deus não está mais escondido dentro de um lugar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, olha lá, pelo sangue de Jesus, agora abriu um novo e vivo caminho, um caminho que não existia na velha aliança. O caminho que existe na nova, olha lá. Intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado, purificado o coração... tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que Paulo está dizendo? Que agora, através do sangue de Jesus, abriu-se um novo e vivo caminho. Qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, se ela crê de verdade, ela tem comunhão com Deus. Não tem mais barreiras entre Deus e você. Não tem mais um lugar especial onde Deus só está ali. Nós estamos aqui nesse salão de reunião. Isso aqui não é especial. Isso aqui não tem valor nenhum, isso aqui é parede, é telhado. Especial é você, que é a igreja, que está aqui. Não tem lugar santo. Não tem lugar onde Deus está mais do que está em outro. Agora, na nova aliança, se abriu um novo e vivo caminho. Deus largou aquela mentalidade presa da velha aliança, e qualquer pessoa tem acesso a Deus. Você tem que ter essa confiança. A pessoa está com um problema, eu vou lá, nossa, no começo era um monte de gente atrás de mim, ore por mim, ora, pastor, ora pelo meu filho, sabe, era uma paciência, um monte de gente desconectada, sem entendimento. Agora você pode orar e Deus te ouve. Ele vai responder tudo que você quer? Não vai, porque tem coisa que você pede, você está tão cego em certas coisas, que ele não vai fazer porque vai te atrapalhar. Entende? Vai te atrapalhar. Pessoas que você, ora para o meu filho, então ele não vai fazer. Por quê? Porque o teu filho tem tanta coisa na cabeça que precisa ser removida, e ele precisa crer. Não é você que vai crer por ele. Ele que tem que crer, não é você crer por ele. Algumas coisas Deus vai atender a respeito do seu filho. Outras, é ele e Deus. Não adianta, você vai ficar 100 anos pedindo a mesma coisa e não acreditando. Porque ele precisa crer, não é você por ele. Não é porque eu orei pelo meu filho que ele vai se converter amanhã. Não tem nada a ver. Agora, meus irmãos, Deus te ouve. Em qualquer lugar. Vamos supor que você acorde cedo com aquele fundo no estômago, não tomou café, está com uma sensação de mal-estar no estômago, comeu muito na noite anterior, né? E mesmo se sentindo mal, não tem nenhum clima para orar a Deus. Mas se você parar ali e orar, ouviu. Ele ouviu. Porque o caminho está aberto. Você não depende mais de ninguém, não depende de oração de ninguém. O caminho foi aberto. Você tem que ter essa convicção. Eu confio, eu acredito na Bíblia. Acredito nesse sangue. Acredito que o novo e vivo caminho foi aberto. Deus, antigamente eu orava muito e não criei em nada. Agora eu falo uma palavra, chegou direto ao Senhor. O Senhor me ouviu.
Talvez a minha mente defeituosa está pedindo até errado, Senhor. Mas que o Senhor ouviu, o Senhor me ouve. E não tem um demônio no meio impedindo a minha oração. Não tem esse negócio de a oração não passou do teto. Você está emocionalmente sem entendimento. Só fala que a oração não passou do teto porque não entende o novo e vivo caminho. E acha que o diabo está interferindo, que tem um inimigo, e tem um inimigo, e é o inimigo pelejou. Aí canta essas besteiras, sabe? Não, abriu um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Então você vai orar menos, com muito mais eficácia e fé. Olha o que ele fala, olha lá. Olha lá. Verso 22. Aproximemo-nos, vou me aproximar de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Agora que o novo e vivo caminho foi aberto, aproximemo-nos com sincero coração. O que Deus quer? É que você seja sincero diante dEle. O que uma pessoa sincera diante de Deus? É uma pessoa que reconhece os seus defeitos, suas falhas diárias. E é sincero, Deus, eu não estou escondendo nada de Ti. Eu não estou escondendo, eu não sou aquela pessoa camuflada. Entende? Aquela pessoa escondida, cheia de coisinhas estranhas lá dentro, sustentando aquelas coisas estranhas e mantendo aquela aparência de santo do lado de fora. Coração sincero é aquele que você chega de Deus e fala: Deus, hoje eu perdi a paciência, eu errei, eu sou indigno, mas pela Tua graça eu estou na Tua presença e o Senhor está me ouvindo agora, mesmo que eu não mereça. O que Deus quer é um coração sincero. Você seja sincero. Vale mais do que 1000 sacrifícios. Vale mais do que jejum, oração, sobe monte e desce monte. A sinceridade de um coração é uma joia rara diante de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Se aproxime diante de Deus com um coração sincero, com sinceridade, crendo, em plena certeza de fé. Olha lá a continuação do versículo, olha lá. Aproximemo-nos com sincero coração, crendo, plena certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência. O que é a má consciência? A má consciência ela é trazida pela lei. Você fica naquelas pregações, tem um preço a pagar, tem um custo. Deus só atende se você tiver com a mão cheia, você não deu o teu melhor. Isso vai criando o que na cabeça do crente? A má consciência, é só acusação. Ele não consegue cumprir tudo que a igreja quer, o legalismo quer. Ele falha. Então quando ele chega diante de Deus, está lá acusando a mente dele. Ah, você falhou. Você acha que Deus vai te ouvir? Você falhou. Olha a roupa que você pôs. Olha o batom que você fez. Você não fez o jejum certo. Esse mês você não deu o dízimo. Você pôs lá como dízimo, mas só deu 40% para enganar lá. Que você precisou para comprar remédio para o teu filho. Você está devendo. Você está devendo. Aí a pessoa vai orar diante de Deus com a consciência, a má consciência, cheia de acusação. Como que ela pode acreditar que Deus vai ouvir? Ela não fez o voto que o pastor disse, vai perder a salvação se não fizer. Está com a consciência acusada, ela vai orar, Deus me ajuda. Aí vem na consciência dela, você não fez o voto. A má consciência é aquela consciência que acusa o tempo todo, aquele evangelho que te acusa, formando na tua cabeça tanta acusação. Que você tem a tua consciência está contaminada pelas acusações da religião. E você não pode ter liberdade com Deus, porque a tua mente está tão repleta de condenação, a tua consciência te acusa. Por isso você vai atrás dos falsos profetas, essa gente que promete coisas. Deus, minha consciência, mas aquele homem vai orar por mim, pela santidade dele, eu vou conseguir. Você é enganado, faz as campanhas, votos, olho para cá, olho para lá, gritaria, mão na cabeça, não resolve nada e nunca vai resolver. Então ele fala assim, aproximemos com um coração sincero, libertos da consciência, a má consciência. Agora quando chego diante de Deus, não tem nada me acusando, não tem nada me condenando, não tem nada me culpando, não tem mais preço a pagar. A minha mente, olha, vai ser um peso da tua vida. A minha mente não me condena mais em nada, mas eu errei durante o dia, mas eu estou livre, sem condenação, eu estou no novo e vivo caminho, eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo, acabou a acusação, em plena certeza de fé. Quando eu vou orar, Deus está me ouvindo, tenho plena certeza de fé. E se vier qualquer vozinha na minha mente, olha, você falhou, falhei mesmo,
Graças a Deus que eu falei, nunca vou confiar em mim mesmo. Mas Deus está me ouvindo, né? Pensa uma pessoa com essa mente maligna, cheia de coisa, ela vive arrasada, ela mantém um evangelho se arrastando. Você já viu? Esses dias eu vim descendo a Avenida Guapira, eu vi um mendigo, eu tive muita dó dele. Eu passei de carro, ele estava com um capote grande, sabe que você põe na cabeça, vai até o joelho. Um calor que fez essa semana, aquele tênis velho, aquela calça velha, ele vinha assim, andando daquele jeito, acusado, condenado, sem recurso nenhum, aquele calor suado, ele devia estar um mal cheiroso. É assim que está o crente com a consciência maligna. Ele vem carregando um fardo que cheira mal, pesado, de culpa, sempre condenado, sempre devendo. Como pode confiar que Deus está ouvindo a sua oração? Não tem entendimento. Nunca vai acreditar que o novo e vivo caminho foi aberto. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Resumindo, vamos lá. Efésios 2, onde estávamos. Vamos ler de novo. Verso 11, portanto lembrai-vos de que em outro tempo vocês eram gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em ser Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue da cruz. Então o que Paulo está dizendo? Vocês eram gentios, não faziam parte da aliança, vocês estavam nas trevas sem Deus no mundo. Mas agora Cristo veio e trouxe vocês para uma nova aliança. Os judeus que creem uniu aos gentios, e a união dos judeus com os gentios na nova aliança produziu um novo homem. Um novo caminho foi aberto. A velha aliança acabou na cruz. Deus estabeleceu uma nova aliança. Tudo ficou diferente. Tudo ficou diferente. Aí ele continua dizendo: porque ele é a nossa paz, verso 14, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade. Então havia uma inimizade entre os judeus e gentios. Ele derrubou a parede da separação e uniu os dois, removeu a lei, e da união dos gentios com os judeus que creem, ele vai formar agora uma nova raça, uma nova criação. Por isso que Paulo fala em Romanos 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Recebe a palavra de hoje? Fale assim, amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer a oração. E vamos orar. Senhor, nós te adoramos pelo conhecimento simples da tua palavra, Senhor. E a nossa consciência não tem mais acusação, condenação. Sabemos que estamos libertos da lei, e todos nós juntos temos um acesso livre à tua presença em qualquer lugar que estivermos. Que coisa maravilhosa. Por isso nós queremos orar e pedir que o Senhor, através dessa simples palavra, alcance a mente de todos que ouvirem esse arroz com feijão, Senhor. Alcance a mente deles, o espírito deles, e que eles venham ter revelação da grandeza do Evangelho, venham ter clareza, venham ter entendimento desse simples assunto que nós abordamos nesta manhã, Senhor. Acreditando que o teu Espírito tem poder para fazer isso, oramos pela fé, em nome de Jesus. Se você diz, amém. Pode